Oi gente, vamos começar a nossa aula. Eu vou utilizar esse fio de malha prêmio de 26 milímetros, não vou utilizar o rolo todo, tá gente, de cada fio. E a agulha vai ser a agulha de número 6. Em relação ao fio, eu vou utilizar aproximadamente 300 gramas de cada rolo. Vou iniciar fazendo nozinho de laçada. Você faz um ezinho, coloca a agulha dentro do E e puxa o fio. Tá feito o nosso nozinho de laçada, é só ajustar, não precisa apertar muito. E vamos fazer agora correntinhas. Se você for iniciante, você pode usar essa técnica que é super legal para fazer as correntinhas. Você coloca o fio na agulha e puxa, fica super fácil fazer assim, mas se você já tiver experiência, pode fazer as correntinhas da maneira normal. Vou fazer aqui 18 correntinhas no total. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque eu já conto o nozinho de laçada como uma correntinha. Fiz as minhas 18 correntinhas, essa é a parte da frente. Eu vou virar e vou fazer pontos baixos nessas voltinhas aqui de trás. Pula a primeira voltinha e faz na segunda voltinha o ponto baixo. Coloca a agulha, laça o fio, puxa, dá uma altura legal para o ponto não ficar apertado, laça o fio e puxa os dois de uma vez. Tá feito nosso primeiro ponto baixo. Vai para a segunda voltinha e repete o processo, né? Vai para a próxima voltinha, coloca a agulha, laça o fio e puxa os dois de uma vez. É bem simples de fazer. Gente, se você for iniciante e tiver com dificuldade, é só colocar o vídeo em câmera lenta, tá? O YouTube, ele dá essa opção pra gente, então dá pra você colocar o vídeo em câmera lenta e fica mais fácil de entender. Vou seguir fazendo aqui meus pontos baixos. Lembra de sempre ajustando o trabalho, porque quem trabalha com fio de malha sabe que é preciso ajustar enquanto você está fazendo para a peça não ficar torta. Vou fazer aqui até o final e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, nesse último ponto aqui, né, nessa última voltinha daquele nosso nozinho inicial de laçada, eu vou colocar o último ponto baixo. Nesse mesmo espaço, eu vou acrescentar mais 3 pontos baixos. Você pode perceber que o espaço ele fica um pouco folgado, mas eu vou ajustar puxando esse fio aqui, ó. Você puxa o fio e consegue ajustar. E agora, gente, vamos voltar fazendo pontos baixos, um para cada correntinha, porém nós vamos esconder esse fio que tá sobrando. Ó, você vai colocar a agulha, pegando as duas alcinhas, tá vendo, ó, da correntinha, né? E aproveita e já esconde aquele fio que tá sobrando. Você vai pegar as duas correntinhas e coloca o fio assim por cima, que aí quando você fizer o ponto baixo, você consegue esconder. Cheguei ao final da carreira, nesse último espaço, né, na última correntinha, eu preciso ter 4 pontos baixos, não é isso? Fiz aqui um, na outra carreira nós já fizemos um, então já temos 2, e agora eu preciso fazer só mais 2 pontos baixos, para totalizar 4 pontos baixos aqui na lateral, igual fizemos lá do outro lado. Para fazer o fechamento aqui dessa carreira, você coloca a agulha, puxa o fio e puxa de novo, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, faz uma correntinha para dar a altura do ponto. E os próximos, você segue fazendo pontos baixos, normalmente, como eu já ensinei, pegando nas duas alcinhas.
Segue fazendo pontos baixos. Lembra de sempre ajustar o trabalho para que a base fique retinha. Vou seguir aqui fazendo meus pontos e volto para finalizar com vocês, porque na outra lateral, né, no final ali da nossa base, vamos ter um aumento. Cheguei aqui na lateral da base, tá vendo esses últimos 3 pontos? Vamos fazer os aumentos nesses últimos 3 pontos, né, seguindo o meio da nossa primeira carreira. Em cada correntinha dessa, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz 2, vou para a próxima e faz 2 pontos baixos em cada espaço. Vou para a próxima e repito o processo. E volto a fazer um ponto baixo para cada correntinha. Lembra de ir ajustando a peça, olha como ela vai ficando bonitinha, toda certinha. Faltam 3 correntinhas, né? Então eu vou colocar 2 pontos baixos em cada correntinha dessa. Fiz na primeira, vou para a próxima e coloco 2 pontos baixos. E na última correntinha, 2 pontos baixos. E vamos fazer o fechamento dessa carreira. Para fazer o fechamento, você vai inserir a agulha nessa segunda, nessa segunda alcinha aqui, ó. Que o primeiro foi o nosso ponto, né, nossa correntinha de altura. E aí você vai puxar o fio, vai colocar ele lá para trás. E ó, olhando assim, você já consegue enxergar que a base vai ficar redondinha, né? Vamos finalizar aqui esse fechamento. Você vai abrir aqui, ó, e vai colocar a agulha no meio desses 2 fios. Você vai ajustar o fio porque tá bem grande. Aí você ajusta, não precisa deixar nem tão grande nem tão pequeno. E vai puxar um novo fio, ó. Laça o fio e puxa. Só cuidado para essa alcinha ali de trás não sair. E aí você vai colocar a alcinha de trás na agulha também. Vai laçar o fio, puxando os 2 de uma vez. Vamos pegar apenas na alcinha de trás da correntinha, mas essa voltinha que fica aqui, ó, por trás. Tá vendo, ó? Na alcinha de trás e na voltinha de trás, para fazer o ponto baixo. Que agora já estamos fazendo a bolsa, né? Primeiro fizemos a base e agora já vamos para o ponto da subida da bolsa. Segue fazendo pontos baixos, pegando na alcinha de trás e na voltinha de trás. Ajusta a peça e vou sempre lembrar vocês de estar ajustando a peça, tá, gente? Porque isso é muito importante para a bolsa, né? Para a peça em geral que você for fazer com fio de malha não ficar torta. E agora, ó, quando você ajustar, tá vendo como é que ele vai ficar? Com essas alcinhas aqui, ó. Esse detalhe dessas alcinhas. Vou seguir fazendo meus pontos, fazer a carreira completa, um ponto baixo para cada correntinha e volto com vocês. Finalizei aqui a carreira e vamos fazer o fechamento. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Ó, tem a primeira correntinha, no primeiro ponto, que é esse aqui do lado, você vai inserir a agulha. Vai puxar o fio lá para trás.
puxa o fio, ajusta direitinho e vamos simular um ponto baixo centrado. Então, no meio desse primeiro ponto aqui, ó, tá vendo que tem um Vzinho? No meio desse V, você vai inserir a agulha, vai puxar o fio, aquela alcinha que a gente deixou lá, né, lá atrás reservada, você vai colocar na agulha e laçar o fio e puxar os dois de uma vez. Assim, nós simulamos um ponto baixo centrado. Agora, no próximo ponto, vamos fazer a mesma coisa, no meio desse Vzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou aproximar aqui. No meio desse Vzinho, você vai inserir a agulha. Esse ponto se chama ponto baixo centrado. Mais uma vez, fazer direitinho aqui para vocês conseguirem entender. Vou seguir fazendo meus pontos baixos centrados, vai ajustando a peça. Vou seguir fazendo pontos baixos centrados na carreira toda e volto com vocês para a gente fazer o fechamento e iniciar o ponto baixo alongado. Cheguei aqui ao final da carreira e vamos fazer o fechamento. O fechamento, o começo vai ser sempre o mesmo, né? Coloca a agulha de trás para frente, puxa o fio lá para trás, reserva esse fio aí, né? Que a gente coloca lá atrás. E agora, ó, gente, nessa mesma direção que a gente vai fazer o fechamento, você vai pular os dois pontos baixos e vai colocar a agulha lá no comecinho, ó, acima dessas alcinhas aqui. Em cada direção desses pontos tem essas alcinhas aqui na base. Você vai inserir a agulha, vai puxar o fio, dá uma altura legal, não deixa esse ponto apertado, tá, gente? Coloca aquela alcinha que a gente reservou na agulha e puxa os dois de uma vez, fazendo um ponto baixo alongado. Lembra de ajustar, tá? Ó, você pode ajustar assim, separando o fio, né? Eu sempre gosto de fazer e ajustar, ó. Ajusta para ficar bonitinho o ponto. Fazer aqui mais uma vez. Não tem dificuldade em fazer esse ponto. É só você saber certinho onde você vai inserir a agulha para fazer o ponto alongado. Vou fazer meus pontos baixos alongados durante toda a carreira e volto para fazer o fechamento com vocês. Finalizei a carreira. Já dei aqui a altura do meu ponto. Vamos colocar, né, através dessas duas alcinhas aqui, o fio lá para trás. Pronto. Deixa ele aí reservado e vai ajustando a peça, né? Ajusta o fio, não precisa ficar tão longo, né, esse fio. E agora, gente, ó, vamos inserir a agulha no meio daquele ponto baixo que a gente fez antes do ponto alongado. Ó, entre o ponto alongado e o ponto baixo da carreira anterior, tá vendo, ó? Você vai inserir a agulha e vai puxar o fio. Fica um pouquinho apertado, né? Mas você consegue passar a agulha, puxa e coloca o fio que a gente deixou reservado na agulha para fazer, né, um ponto baixo centrado. Então, para fazer a carreira, né, de ponto baixo alongado, primeiro temos que fazer duas com pontos baixos centrados para depois fazer o ponto baixo alongado. Deu para entender essa parte?
Vou fazer, né, aqui até o final da carreira e volto com vocês. Terminei aqui a carreira e não tem segredo, né? Faz o mesmo fechamento que eu já ensinei lá atrás, mas eu vou aqui fazer com vocês, porque às vezes tem iniciante, né, gente, e acaba esquecendo. E aí eu vou fazer junto com vocês para facilitar. Coloco o fio lá atrás, reserva o fio, coloca a agulha no meio do ponto baixo, que é entre aquele Vzinho. Puxa o fio lá de trás. Coloco outro fio que deixamos reservado na agulha. Laça o fio e puxa os dois de uma vez. Simulamos um ponto baixo centrado. Ó, fica bem certinho. E agora vamos para o próximo ponto baixo centrado. Vou seguir fazendo meus pontos baixos centrados. E, gente, eu vou pedir um favor para vocês também, né? Você que tá aí assistindo esse vídeo, né, até aqui, tá gostando do conteúdo, por favor, deixa seu like, né? E inscreva-se também no canal. É o meu segundo vídeo sobre bolsas aqui do canal. Então eu preciso muito saber que vocês estão gostando, né? Que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. E eu só vou saber se você sinalizar para mim, tá? Então deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vou fazer aqui, né, minha carreira completa de pontos baixos, para a gente voltar e fazer a outra carreira de ponto baixo alongado. Fiz a carreira completa, né, de pontos baixos centrados. E agora vou fazer o fechamento para iniciar a nova carreira de pontos baixos alongados. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês esse fechamento, porque aqui a gente já vai iniciar o ponto baixo alongado. Você vai inserir a agulha abaixo dos dois pontos baixos que a gente fez, tá vendo, ó? Abaixo do ponto você vai inserir a agulha. Puxa o fio lá de trás, coloca o fio que a gente deixou reservado, né, na agulha, laça o fio e puxa os dois de uma vez. É assim que se inicia a carreira, né, de pontos baixos alongados. Aqui, ó, vou mostrar aqui mais de pertinho, tá vendo? Bem abaixo do ponto baixo, você coloca a agulha para puxar o fio, para fazer o ponto baixo alongado. Ó, eu faço e ajusto, já para ele ficando do jeito que eu quero. Finalizei minha segunda carreira de pontos baixos alongados. Vou fazer aqui o fechamento com vocês mais uma vez. Puxa ele lá para trás. Vai ajustando os pontos, né? Lembra disso. Vou diminuir aqui. E vamos simular o ponto baixo centrado, né? Como eu já ensinei, mas vou fazer aqui com vocês mais uma vez. Ó, gente, para você saber que você colocou no lugar certo, tem que colocar abaixo dessa alcinha que fica atrás, tá? Aí você puxa, coloca o fio que reservamos na agulha também e faz o ponto baixo centrado. Essa bolsa fica muito linda, gente, com esse ponto.
E você pode criar modelos diferentes também com ela, tá? Gente, para não ficar esse processo repetitivo, eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos centrados, né? Mais uma de ponto baixo alongado e volto porque eu vou mudar de cor. Então eu vou ensinar como fazer essa mudança, né, de cor. Finalizei as 3 carreiras de pontos alongados. E agora, gente, eu vou cortar o fio, porque eu vou arrematar para iniciar uma nova carreira. Deixa um tamanho, tá? Do fio, não corta muito pequenininho não. E agora, ó, você vai puxar aqui o fio e vamos simular uma correntinha. Para simular a correntinha, você vai colocar a agulha, né? Passando pelas 2 alcinhas, coloca o fio lá para trás, ajusta direitinho, arruma o fio. E agora você coloca a agulha lá atrás, no meio da correntinha, ó, e puxa o fio lá para trás. Assim, você simula uma correntinha e o fechamento fica invisível. Vou arrematar esse fio, né, passando ele por baixo dos pontos. Você pode fazer com agulha de tapeçaria, mas eu vou fazer com agulha, já tô com a agulha aqui. É só ir puxando o fio dentro dos pontos para fazer um acabamento invisível, né? Vou iniciar aqui a nova carreira e você pode escolher qualquer ponto para iniciar, tá? Não precisa ser onde fizemos o fechamento. Vou colocar a agulha, né, no meio do ponto baixo, que fica atrás do ponto alongado. Vou inserir a nova cor. Vou puxar o fio e laço o fio de novo e puxa fazendo um ponto baixo centrado. Não tem dificuldade, tá vendo, ó, gente, para mudar de cor. Então você pode mudar quantas vezes você quiser a cor, porque é muito simples o processo. Por isso que eu falo que essa é uma bolsa fácil de fazer, né, gente? Porque não tem muita dificuldade, é uma bolsa com pontos baixos. Vou fazer 2 carreiras de pontos baixos centrados e volto com vocês. Finalizei as 2 carreiras e agora eu vou fazer aqui o fechamento com vocês para iniciar o ponto baixo alongado. Puxa o fio lá para trás, ajusta direitinho o fio, coloca a agulha abaixo do ponto baixo, ó, daquele primeiro ponto baixo, alonga o fio, vai inserir outro fio na agulha e puxa, né? Vai repetir o mesmo processo que eu já ensinei. Vou fazer aqui mais 3 carreiras de pontos baixos alongados e volto com vocês, porque eu vou mudar de cor de novo. Já fiz o meu acabamento, né? Escondendo o fio. E agora eu vou iniciar com a cor lavanda de novo, gente. Vou escolher aqui um lugar para iniciar. Coloca a agulha lá atrás para puxar o fio. Puxa, faz o ponto baixo centrado e segue, né, fazendo a carreira com pontos baixos centrados. Finalizei a carreira com pontos baixos alongados e vou fazer mais uma vez aquele fechamento, né? Simulando
a correntinha, porque se você não entendeu da outra vez, você vai entender agora. Ó, puxa o fio lá pra trás. Por trás, gente, ó, você vai pegar essas duas alcinhas aqui, tá vendo, ó? Inserindo a agulha no meio da correntinha da frente para puxar o fio lá para trás. Fazendo isso, a gente simula uma correntinha e o fechamento fica invisível, né? Já arrematei o meu fio e agora eu vou falar o tamanho que está a minha bolsa. 25,5 por 18 de altura. Gente, já tá no tamanho que eu quero praticamente, né? Vou fazer só mais uma carreira, que vai ser aquela carreira que tem a alça de mão. E agora, gente, você vai contar o total de correntinhas que tem na bolsa. Aqui na minha deu 46 correntinhas, então vai ficar 23 de um lado e 23 do outro lado. Aperta a bolsa assim, ó, para você identificar exatamente onde é que vai ter essa separação de um lado para o outro, ó, tá vendo? Ó? Bem aqui vai começar o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou colocar essa agulha aqui, gente, só para identificar onde vai ser o começo da minha próxima carreira. Esse começo vai ser igual às outras carreiras, a única diferença é que eu tenho que saber exatamente onde eu vou começar a carreira. Vou inserir a agulha no meio, né, do ponto baixo centrado. Puxa o fio, eu vou fazer com essa cor verde. Laça o fio e puxa, fazendo um ponto baixo centrado. E segue fazendo 7 pontos baixos centrados. Fazer aqui o 7º ponto baixo e vou fazer 9 correntinhas, gente. Por que 9 correntinhas? Porque eu vou pular 9 correntinhas na parte da base, né, dos pontos. Depois que você fizer as 9 correntinhas, você vai fazer mais 2 correntinhas, para dar uma altura, né, gente? Então, você acrescenta aí 2 correntinhas a mais. E agora eu vou contar 9 correntinhas na base. E vou colocar na 10ª correntinha, tá vendo? Na 10ª, você vai inserir a agulha para voltar a fazer os pontos baixos. Olhando assim, gente, parece que vai ficar pequena a alça, tá? Mas não fica, porque ela vai dar uma alongada, ó. Ela vai alongar conforme a gente for fazendo os outros pontos, tá bom? Então, não precisa se preocupar em aumentar muito a quantidade de correntinhas, porque senão vai ficar uma alça muito grande também. Vou seguir aqui fazendo meus 7 pontos baixos centrados, para vocês conseguirem entender como é que vai ser a outra carreira lá atrás. E a parte da frente da bolsa já está ok, né? Agora vamos para a parte de trás. Você vai repetir o processo, né, gente? Fazer mais 7 pontos baixos centrados. Depois pula 9 pontos, faz 11 correntinhas e volta fazendo os 7 pontos baixos centrados.
Aqui, gente, ó, dá pra ver, tá vendo que vai ficar bem certinho a parte da frente com a parte de trás. Vou seguir fazendo as 9 correntinhas, depois mais 2, né, totalizando 11 correntinhas. Conto 9 correntinhas na parte da base. E na 10ª, eu vou inserir a agulha para voltar a fazer os pontos baixos. Aqui, ó, a 10ª, tá vendo? Ó, vou contar aqui, deu 7 pontos baixos certinhos para finalizar a carreira de pontos baixos. Finalizei aqui o meu 7º ponto baixo centrado e vou fazer aquele mesmo fechamento, gente, de pontos baixos, né? Como eu já ensinei pra vocês. Puxa o fio lá pra trás. Insere a agulha no meio do Vzinho. Puxa o fio. Coloca o fio que deixamos lá reservado na agulha. Laça o fio e puxa os dois de uma vez. Continua fazendo, né, os pontos baixos centrados até chegar ali naquela parte, né, onde a gente vai começar a alça. Faz o ponto baixo no último. E agora, gente, nessa parte aqui da alça, você vai pegar nessa alcinha daqui, ó. Nessa alcinha de cima, tá vendo, ó? Vai inserir a agulha e puxar para fazer o ponto baixo. Você vai fazer pontos baixos na correntinha toda, né? E quando chegar no final da carreira, você vai voltar fazendo pontos baixos centrados. Mas eu vou fazer aqui com vocês, tá, gente? Finalizei aqui, né, gente, ó, meus 11 pontos baixos. E agora eu vou voltar a fazer os pontos baixos centrados. Não tem dificuldade de fazer essa alça também, tá vendo, gente, ó? Por isso que eu falo que essa bolsa é super fácil de fazer. É só você prestar atenção direitinho na aula, porque não tem dificuldade de fazer essa bolsa, gente. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte da frente, né, na parte de trás. Ó, gente, agora vamos fazer pontos alongados nessa última carreira também para ficar igual ao restante da bolsa, né? Se você quiser, você pode deixar assim, fica um detalhe. Mas eu gosto de fazer o ponto alongado nessa parte também da alça, né? Porque deixa uma alça mais firme. Querendo ou não, você tá reforçando a alça, né? Quando você faz os pontos baixos centrados e aí você volta e faz um novo ponto por cima daqueles. Então a alça fica bem durinha, fica bem resistente. Quando chegar na parte da alça, é só você inserir a agulha acima dessa primeira alcinha aqui
e seguir fazendo os pontos alongados, né? Os pontos baixos alongados. Agora lembra de ajustar, tá, gente? Essa parte da alça tem que ficar bem retinha. Então faz o ponto com carinho, com cuidado, né? Não precisa fazer tão rápido, para que fique bem bonito, né? Porque chama a atenção essa parte aqui do acabamento. Então faz devagar e com atenção para deixar o ponto bem bonito. Fiz aqui o último ponto da alça. Vou ajustar, né, os meus fios para deixar bem retinho. Tá vendo, ó, como fica bonito, gente? Fica bem firme, tá? Quando eu fizer o último ponto ali, ó, você vai ver que vai ficar mais firme ainda a alça. Volta a fazer o ponto alongado. Então, gente, vou seguir fazendo meus pontos baixos alongados na parte de trás e volto com vocês. Finalizei a carreira, fiz aquela simulação da correntinha para fazer um acabamento invisível. Vou cortar aqui os meus fios, né? E volto com vocês para mostrar os acessórios que eu vou utilizar nessa bolsa. Eu vou utilizar duas alças, né? A alça de acrílico e uma alça de corrente. E eu vou usar essas argolinhas, gente, para poder encaixar a minha alça de corrente na minha alça de acrílico. Porque o elo da minha corrente, ele não é grande, então não cabe dentro da alça de acrílico. Então, ó, vou pegar minha corrente e vou colocar aqui nessa argolinha. Eu já fiz um lado, gente, ó, vou utilizar alça dupla. Coloquei dentro da argolinha as correntes. E agora eu vou fazer aqui do outro lado, para que vocês consigam aprender também. Já abri aqui o meu elo e vou colocar no mosquetão. Vou utilizar esse alicate de bico redondo que não tem dente, né, gente? Então, é bom utilizar alicates assim porque não machuca a corrente. Vou colocar aqui a minha outra corrente, porque como eu falei, eu vou utilizar corrente dupla. Em cada corrente, gente, eu deixei 25 centímetros, porque a minha alça de acrílico, ela tem 50 centímetros. Então, de cada lado vai ter 25 centímetros de corrente, totalizando 50 centímetros, mais 50 centímetros da alça de acrílico, né? Então, a alça vai ficar com 1 metro fora o mosquetão. Vou fazer o mesmo processo com a argolinha. Vou abrir aqui o meu elo e vou colocar a argolinha dentro. Vou mostrar aqui como é que eu faço para abrir. Eu coloco o alicate dentro do elo da corrente e abro o alicate, gente, ó, super simples, não precisa abrir muito porque a argolinha ela é bem fininha, então é só fazer uma pequena abertura e fecha o elo direitinho. Agora nessa outra correntinha, gente, presta atenção para você colocar a corrente de uma forma que ela fique bem retinha, tá, gente? Para não ficar uma corrente torta. Fecha. Tá vendo, ó, que ela tá bem retinha uma com a outra? Tem que ficar assim, gente. E agora eu vou encaixar aqui na minha alça de acrílico, é a parte mais fácil que tem.
É só encaixar e pronto. E não corre o risco da alça abrir, né, gente? Porque essa abertura aqui da alça de acrílico fica aqui na lateral. Então fica seguro, tá, gente? E agora é só encaixar, né, o mosquetão na bolsa e está pronto. Eu gosto muito de utilizar mosquetão, gente, porque ó, é muito simples, é só você encaixar na bolsa que tá pronto. E a cliente pode tirar a alça se ela precisar lavar a bolsa também, né? Ó, eu vou encaixar aqui bem no meio da lateral. Eu não vou encaixar nesse primeiro ponto aqui, gente. Eu vou forçar um pouquinho para ele descer mais, tá vendo, ó? Para ficar mais firme essa alça, né? É só ajustar direitinho. E tá pronto, gente. É muito fácil encaixar o mosquetão. E aí a cliente fica com a bolsa, né, com a alça super chique, né? E agora, gente, para finalizar, eu vou colocar esse pingente de leão na cor prata também. E vou colocar um botão imantado para fazer o fechamento da bolsa, né? Mas fica a seu critério usar ou não. Vou colocar o meu pingente e volto com vocês. Finalizei aqui, gente, ó como ficou linda. Coloquei a minha etiqueta, né, da Tramei por Suzane. Ó como ela fica uma bolsa espaçosa, gente. E fica super bonita por dentro também, né, se você não quiser colocar forro. Eu coloco forro nas minhas bolsas, por isso que eu não coloquei o imã ainda. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você fizer a bolsa, me marca lá no Instagram para que eu consiga ver a sua bolsa, tá bom?